Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui para bater um papo com Marcelo Coppetti da EasyColor para a gente falar um pouco sobre cores, entendeu? Deixa o Marcelo aí, ele já entrou. Pronto. Bora ver aí se tá tudo certo. Marcelo, conseguiu? Opa, boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo E bom? aí, tudo beleza? Que maravilha. Pronto. Vamos falar aqui agora que estamos aqui ao vivo com o Marcelo Coppetti, colorimetrista da EasyColor, especialista em cores. Se a galerinha entrar aí pra gente começar o nosso bate-papo, entendeu? E aí, tudo beleza com você, Marcelo? Tudo certinho? Tudo certo, né? Tem sido dias bastante corridos e engraçado como na pandemia parece que a gente está trabalhando mais do que no normal. Ah, é verdade. É isso aí. Bom, deixa eu ver se mais gente já entra aí, pra gente começar o nosso bate-papo. Isso. Gente. Então, vou dar início aqui, falar um pouquinho, né? Dando uma pequena introdução sobre o que é a cor, né? Como dizer assim, cor no latim, antiga Roma, para que chamam de cor. E os franceses colère, os espanhóis color, os italianos colores. Tudo para expressar uma sensação visual que nos oferece a natureza através dos raios de luz radiados em nosso planeta. É isso aí. Um É. pequeno introdução. E aí, como vamos falar, separar o que é colorimetria, o colorista e o colorimetrista? Então vamos lá. Bem, colorimetria, na verdade, já que estamos falando de etimologia das palavras, e aí a gente vai entrar nisso, seria a métrica da cor. Seria uma maneira de você medir a cor. Então, na prática, a gente vai ter a colorimetria como parte da ciência da cor, em que a gente vai trabalhar toda a parte de medição da cor, nos mais diversos aspectos, né? E sempre aspectos científicos e não psicológicos. Porque você falou em cor como sensação, né? A Exato. colorimetria, ela vê a cor pela ótica da ciência, né? O que é o preto no branco, né? Medições efetivas, etc. O colorimetrista seria alguém que trabalha com colorimetria. Mas no mercado a gente não usa esse termo, a gente trabalha muito mais como gerenciamento de cores. Mas eu normalmente me coloco como especialista em cores, porque como eu, nesses anos todos, eu tenho atuado não só na fotografia, na impressão em todas as áreas, mas também na área industrial, quer dizer, especialista em cor me parece mais adequado, né? Mas é muito engraçado, porque sempre que a gente conhece as pessoas, e daí vem e me perguntam, se te perguntasse assim, não, o que você é? Fotógrafo. Pô, tá autoexplicativo, né? Advogado, engenheiro. Não, o que você é? Consultor em cores. Ah, meu amigo, são 15 minutos pelo menos explicando o que a gente faz inicialmente, né? Então, a ideia estaria mais para gerenciamento de cores. O colorista, normalmente, é um profissional que vai fazer mistura de tintas para chegar numa determinada tinta específica para ser usada em pintura. Ou em tintas para impressão, tem-se o cargo de colorista nas casas de tintas, onde a gente vai fazer
as misturas de tintas, a mistura de Pantone, por exemplo, é o colorista que faz. Mas também é o colorista que faz a mistura de tinta para fazer a pintura do seu carro. Né? Então, o colorista normalmente é quem une bases e pigmentos para formar a tinta. Ah, entendi. É porque, na maioria das vezes que eu já ouvi falar do colorista, me vem a parte de cabelo. É aquele. É uma área que vem crescendo muito, né? E mesmo no Instagram é comum a gente ver muito anúncio de cabeleireiros falando em colorimetria, né? E eu já cheguei a ver um processo de controle de qualidade para tinta de cabelo e é alguma coisa assim maluca, porque você sempre vai sofrer com a questão de cada cabelo receber a tinta de uma maneira diferente e dar uma cor de maneira diferente. Então, como processo industrial, você ter sempre o mesmo tipo de cabelo para fazer os testes é um desafio também. Ah, massa. E puxando agora para o lado da fotografia, né, que é o nosso tema. Como a cor vai influenciar na fotografia? Sendo na parte técnica, a partir daquele momento que você está tirando a foto, e depois na parte de que você vai visualizar as fotos, e a partir daí seguindo a parte de quem quer trabalhar depois com ela sendo impressa, com a parte de fine art, com o tipo de pigmentação para os tipos de diversos de papéis. Veja, é bem interessante esse tipo de pergunta, porque, por exemplo, eu costumo dizer que a fotografia é sensação, é mais do que a cor, é uma sensação, é um olhar. Então eu tive aulas de fotografia, eu dei aulas para fotógrafos de como calibrar as câmeras, de como fazer calibração de monitores, de fazer todo esse processo. Eu cheguei a dar aula dentro de uma grande empresa de cosmético no Brasil, né? Tem duas grandes, né? Uma delas eu dei treinamento de como eles fotografarem os produtos para que saíssem na cor correta dentro do processo. Mas quando você fala em fotógrafo, hoje em dia eu fico pensando assim, o fotógrafo, o que mais ele gosta é justamente a questão do olhar, a questão da composição, e não de ficar tratando cor. Né? Então, quando a gente fala em colorimetria, quando a gente fala em gerenciamento de cores para um fotógrafo, a gente normalmente está falando em devolver o controle para ele de todo o processo, para que ele, calibrando a sua câmera, ele tenha os resultados que ele espera e ele passe menos tempo no pós-produção da foto, naquela coisa assim, deixa eu arrumar o tom de pele, porque o tom de pele saiu errado naquela luz, né? Deixa eu arrumar o tom de... a cor da camisa que eu fotografei para o catálogo. Então, quando você faz a calibração a partir do início na sua câmera, você consegue muito mais produtividade. Porque você passa a fazer mais do que você gosta. Você vai lá, calibra, tira as suas fotos e o pós-produção reduz muito. Porque você não tem que ficar corrigindo todas as fotos, acertando o balanço de cinza. Se você fez isso no início, né, você tem um ganho de produtividade muito grande, isso já seria algo bastante bom. Mas falando em termos de artista, de profissional que faz o que gosta, você vai ter mais tempo fazendo o que você gosta e menos tempo corrigindo problemas, entendeu? Ah, interessante. Então, para o pessoal que está nos acompanhando, está iniciando a fotografia e não sabia, ou não sabe, não tinha esse conhecimento, podemos também calibrar as câmeras, além de calibrar os monitores, ter essa facilidade para
chegar na pós-produção com menos trabalho, é isso? Sim. Se você quiser, inclusive, a gente pode marcar um outro dia. A gente faz uma live aí, talvez pelo Zoom, colocando no YouTube, e eu mostro como é que são os color checkers. Existe o color checker para câmera de fotógrafo normal, existe o color checker para vídeo, né? Então, tudo isso você pode utilizar para calibrar suas câmeras. Só para você ter uma noção, um teste que eu já fiz há muito tempo atrás e que um fotógrafo gostou muito, e o que ele me falou marcou como uma solução que me faz pensar que seja algo que o fotógrafo gosta de ouvir. Ele tinha uma Hasselblad, que todo fotógrafo conhece, seria a Ferrari das câmeras, aquilo que seria o sonho de consumo de todo mundo, né? Com certeza. E aí ele tinha uma Canon, que ele olhava para a Canon assim, pô, coitadinha. A gente, pobre mortal, já olha para uma Canon achando que é uma câmera profissional, quando ela é, na verdade, semi-profissional. E aí ele pegou, a gente fez todo o processo de calibração da câmera, e a gente calibrou tanto a Hasselblad quanto a Canon. A Hasselblad quase nem mexeu no resultado de captura. A Canon melhorou muito o resultado. Aí ele chegou assim, cara do céu, isso aqui vai me ajudar, sabe como? A Hasselblad não sai mais do estúdio, eu não vou fazer mais externa com a Hasselblad. Eu vou fazer com a Canon, calibro e chego muito próximo do resultado da Hasselblad. A Hasselblad eu deixo no estúdio, protegida para usar para fotos que exigem extremo detalhe, contraste, refinamento na foto, né? E aí, esse é o tipo de situação que a gente consegue. A gente consegue fazer com que várias câmeras deem melhor resultado. Se você chegar, por exemplo, num evento, fotógrafo, por exemplo, de eventos, que deve estar em casa sem fazer nada nessa época de pandemia. Infelizmente. Infelizmente. Se ele chegar, por exemplo, e simplesmente acertar o branco da sua câmera na luz em que ele vai fotografar, todas as fotos que ele vai tirar já vão sair com um balanço de cinza muito melhor e o pós-produção dele vai ser muito mais fácil. Quer dizer, o que ele faz? Ele começa o processo tirando a foto de um cinza, chega na câmera, configura, esse é o meu cinza, e vai tirando as fotos a partir daí. Principalmente para aqueles fotógrafos que só tiram JPEG, né? Que não usam RAW. É muito, muito interessante isso. E a partir do que você falou, vamos seguir falando dos color checkers, né? Que temos os color checks online, temos os físicos também. E como podemos fazer essa calibração e saber que ele está correto? A câmera em si, você tem que fazer a calibração pelo físico, né? Uhum. E se a gente for seguir a ferro e fogo o processo, o color checker ele tem 1 ano de vida, não 3, 4 anos. Então, você teria que fazer a calibração da câmera apenas pelo físico. Não tem como fazer pelo monitor. Aí você fotografa o color checker e a gente faz a captura dele e cria até o que seria uma espécie de um perfil ICC dele. E aí você aplica esse perfil no Photoshop, né, quando abre o RAW, ou no Lightroom quando você vai tratar as suas imagens. Massa, muito bom. E nesse caso, como você falou, tem a validade de 1 ano. Isso tanto faz para a câmera ou também para os monitores? Tá. Quando você fala em calibração pela internet, você talvez estivesse falando do monitor. Né? Veja, quando você calibra pela internet, vamos lá. Calibração, você pode atingir uma série de níveis. Então, quando você está falando em calibração, a gente tem desde o nível mais básico até o nível mais elevado. Quando você está falando em câmera, você também diz,
Eu tenho câmera barata e tenho câmera Hasselblad. Você tem toda uma gradação aí entre elas. Quando você calibra via internet, é um ajuste. Ele vai acabar te mostrando algumas coisas para que você tenha trabalhe na tentativa de acertar um pouco os canais RGB do seu monitor para que você tenha um cinza mais neutro. E ponto. Né? Então, não vai além disso. Quando você utiliza um equipamento para fazer a medição, e aí você coloca o equipamento na tela, aí você passa também a ter uma medição efetiva do que o seu monitor está mostrando. E aí, quando você cria o perfil ICC do seu monitor, ele, por exemplo, se ele percebe que o teu vermelho... porque quando a gente tem um monitor, a gente tem o RGB, então a gente fala em canhões por conta do CRT ainda, eu sou da época do CRT, mas na verdade são 3 matrizes ali atrás, né? Então, uma matriz de vermelho, uma de verde, uma de azul, e ele percebe, por exemplo, que a sua matriz de vermelho não precisa de correção, mas a matriz do verde precisa de correção. E aí, uma correção maior, por exemplo, nas áreas claras, onde tem mais luz. E aí, como o perfil ICC, como ele mede diversos verdes, inclusive com variações com outras cores, ele consegue fazer ajustes específicos para cada cor. Então, ele te dá uma qualidade de calibração bem melhor do que você fazer pela internet. Né? Então, você já consegue neutralizar o seu monitor. Lembrando que monitor de notebook, se ele for calibrado, ele simplesmente vai dar essa neutralizada, vai dar uma melhorada no balanço de cores. Mas não necessariamente que isso vá ajudar a chegar num ponto ótimo. Você não transforma um monitor barato em um monitor profissional porque você calibrou. Eu acho que depois a gente vai falar sobre tipos de monitores e tudo mais, né? Mas eu acho que isso é importante a gente falar. E eu sempre coloco que calibração são 2 etapas. A primeira etapa é você calibrar, como a gente está falando de equipamento e tudo mais. A segunda é configurar os seus programas. Se os seus programas estiverem configurados errados, na prática, não adiantou de nada você calibrar o seu monitor, porque você vai continuar vendo errado na sua tela, por conta daí da configuração do Photoshop, do CorelDRAW, do Lightroom, da onde você esteja trabalhando, né? Entendi. Muito bom. E puxando agora a sardinha para o seu lado, o trabalho, nesse caso, do colorimetrista, do especialista em cores, como é a partir desse processo de calibração? Você trabalha com uma consultoria, você vai na casa do cliente, como é que você faz para poder operar isso aí? Normalmente, o processo ele é feito na casa do cliente. Uma pergunta sempre comum é se trazem um monitor até mim. Não se traz um monitor, porque na prática, o que você tem na tela, e é um outro ponto que a gente talvez aborde na frente, e é bom a gente lembrar, é que o que nós vemos na tela como resultado é uma soma de sistema operacional, placa de vídeo e monitor. Então, se o cliente tem uma placa de vídeo ruim, e eu já vi isso dentro de empresa grande, monitor ASUS, Ferrari, trabalhando. Aí chega o TI e coloca naquele computadorzinho corporativo, com placa on-board e tudo mais, e diz assim, cara, você está colocando gasolina adulterada na tua Ferrari. Bem isso. Então, na prática, não adianta eu querer fazer a calibração, trazer o monitor e fazer a calibração a partir do meu computador. Tem que ser no cliente. Né? E aí a gente vai normalmente até o cliente, porque normalmente quando eu ofereço justamente as 2 coisas. Eu até explico, olha,
A primeira parte é efetivamente a calibração, a segunda parte é a configuração, e aí eu vou mostrar como fazer essas configurações, porque simplesmente calibrar não vai dar bom resultado, né? Você ainda pode continuar tendo erros. É, então vamos seguir, pode ser, aproveitando, né, já esse gancho, as escolhas dos monitores, né? Aham. Vamos partir as escolhas dos monitores, porque temos uma infinidade. Então, como você falou, tem gente que trabalha com notebook, tem gente que trabalha com desktop, tem gente que trabalha com iMac. Então, e a partir daí, temos que ter o nosso trabalho com uma fidelidade, pelo menos mínima possível, para que na hora que a gente dê saída nas nossas imagens, chegue com uma certa fidelidade. Entendeu? Cícero, Então, você trabalha há quanto tempo com fotografia? Desculpa te cortar. eu já, assim, profissionalmente, há cerca de 10 anos. 10 anos. Você chegou a conhecer Cromo ou você já pegou a fotografia digital? Não, peguei filme, sim. Então, eu tenho ainda minha câmera analógica, uma Pentax. Ah, então veja. Normalmente eu faço uma analogia que o nosso monitor atualmente é o Cromo de antigamente. Uhum. O nosso monitor, na verdade, ele é onde a gente vai tomar todas as decisões dos nossos trabalhos. Então, você tem que entender que existem os diversos monitores no mercado em que você tem, de novo, níveis para trabalhar. Primeiro, monitores administrativos de pontos de venda e tudo. Não efetivamente monitores baratos. O que o cara precisa? Abrir uma planilha de Excel, entrar na internet, ele precisa abrir o programa para fazer a venda no ponto de venda ali. Então são monitores baratos, né? Então esses monitores não tem nem condições de a gente pensar em avaliar a cor. Quando a gente está conversando com um fotógrafo, a gente fala assim, olha, você precisa de monitores em que você possa avaliar a cor no seu processo. Então, você não pode pegar um monitor hoje de 700, 800 reais. Esquece. Né? Monitores baratos não vão dar a qualidade que você precisa para trabalhar profissionalmente. Saiu na internet, no canal de um cliente meu, eu fiz esse vídeo para um cliente meu, quem estiver ouvindo aí, depois pode até me pedir o link, eu acabo passando o link depois. Eu criei uma maneira de avaliar o monitor sem equipamento, para você saber se o seu monitor está funcionando ou não a seu favor. Então, existe um método em que você vai colocar uma imagem na sua tela e você vai fazer essa avaliação. Né? Então, monitor básico para fotografia. Você tem que pensar em um monitor que trabalhe pelo menos com sRGB. Ele tem que ter 98%, 99% do sRGB. Então, essa semana ainda eu estava fazendo uma avaliação para um colega de alguns monitores, e o monitor mais barato que eu achei na linha da Dell, ele estava em R$ 1.700. E é aquele monitor básico. É um monitor que te dá certa qualidade. Quando você calibra, ele ainda não chega a certificar pelas normas, ele consegue te dar bons resultados. R$ 1.700. Aí você tem um 4 na comparação e chegava até R$ 4.500. R$ 4.500 era um monitor 27 polegadas com o Premiere Color, mostrando 99% do Adobe RGB e com uma profundidade de cor muito maior. Porque outra coisa que varia no monitor é a profundidade de cor. Então, se você tem uma taxa de bits, tanto na sua placa de vídeo, quanto no seu monitor, uma placa de vídeo, por exemplo, de 8 bits só, você tem
simplesmente 256 variações de cor entre branco e preto. Entre branco e vermelho, né? Uhum. Quando você passa a ter 10 bits, por exemplo, você já passa a ter 4.096 variações entre 0 e 255. Quer dizer, as passagens de cor no seu monitor são muito melhores. Aí você vê nuances da sua foto que a sua câmera tirou e o monitor barato não te deixa ver. Então, você tem que pensar no monitor com relação ao que ele te dá de retorno. A sua necessidade a sua exigência de trabalho, né? Ah, certo. Então, nesse caso, esse de 4.500, esse seria o próprio da Dell ou seria outra marca? Não, seria um próprio da Dell. Da Né? Dell. E aquele, não sei você. É que a gente chega a 8.000, 10.000, 15.000 reais, né? Monitores Zeiss hoje, de altíssima qualidade, que algumas grandes gráficas têm na sua pré-impressão para visualizar com precisão as cores, ou até mesmo na máquina de impressão, a gente fala às vezes em 15, 20, agora com o dólar, deve estar chegando nos 20.000 reais. Bom. Então, nesse caso, os monitores que têm IPS já são considerados assim bons para trabalhar ou não? Veja, quem tiver dúvida aí, me peça esse link depois, porque ali eu falo algumas coisas sobre isso justamente, são bem bacanas. IPS, para mim, é uma característica básica do monitor. IPS é um tipo de tela que a Panasonic, foi a Panasonic ou a LG? LG. Que a LG desenvolveu, e ela tem a característica de ter um ângulo de visão adequado. O que é o ângulo de visão? Se eu estou olhando de frente para o meu monitor, ou se eu estou olhando de baixo, ou se eu estou olhando de cima, eu tenho que ver a mesma cor. Se eu estiver olhando de lado, né, eu preciso ver a mesma cor. Se muda a minha cor, quer dizer, você está analisando cor no seu monitor. De repente, a maneira como você olha, você tem uma visão diferente da cor, uma cor diferente, quer dizer, não é um monitor adequado para você trabalhar. Né? Então é isso que eu mostro nesse vídeo, que se você vai comprar um monitor, primeira regra básica, tem que ser no mínimo IPS. Ponto. Ponto. Eu, como sou chato, eu já cheguei ao ponto de trocar a lâmpada de luz da minha cozinha e colocar a lâmpada profissional. Né? É sério isso? É sério. Mas, veja, isso é uma história que depois eu conto. Mas na época, com a minha ex-esposa, de trocar toda a cozinha. Quer dizer, colocar a lâmpada profissional foi o melhor negócio que eu fiz. Um outro detalhe do monitor que a gente precisa ver é conexão. Normalmente, conexão HDMI é conexão para você assistir vídeo. Não é uma conexão boa para você fazer calibração de monitor. O melhor tipo de conexão hoje seria a DisplayPort, ou no caso do Mac, como você falou, seria a Thunderbolt. Isso seria ideal para você ter no monitor. Então, ou DisplayPort ou Thunderbolt. Na prática é a mesma coisa. A Apple só deu um nome dela, como ela é boa no marketing, ela colocou o nome dela na porta. Né? Então é razoável. Então tem essa diferença no caso das conexões com HDMI e DVI também? DVI ela é melhor do que HDMI para você fazer calibração de monitor, para você controlar cores no seu monitor. Né? A HDMI ela é um protocolo mais fechado para servir à indústria de entretenimento. Então, na verdade, é mais um protocolo pronto para todo mundo usar e não ter dor de cabeça. Não é aquilo que o profissional quer, que ele precisa fazer ajustes para atingir o que ele gosta. Entendeu?
o ponto ideal que ele precisa. A HDMI não foi feita para isso. A DVI já é uma conexão melhor. Inclusive nessa comparação dos monitores. E tem monitores Dell, tem monitores HP, tem monitores Benq. São marcas de monitores que podem ser compradas. E normalmente eu digo assim, cara, se você quiser, antes de comprar um monitor, conversa comigo, a gente faz um preço bacana. Eu indico monitores de acordo com a sua necessidade e você acaba comprando o produto certo. Fica muito mais barato do que você comprar e você descobrir assim, deu errado. Né? Então, sempre lembrando, vamos colocar uma listinha de compras. Eu tenho uma apresentação, um curso sobre calibração de monitores, em que eu chego no final e faço uma lista de compras, né? Então, lista de compras. Monitor com IPS, né? Para ter um bom ângulo de visão, uma boa conexão de vídeo, seja DVI ou DisplayPort, né? E que tenha aí uma boa resolução de trabalho, tá? E, principalmente, se você quiser gastar um pouco mais e ter um resultado superior, você coloca aí na sua lista o número de bits, a profundidade de bits de cor que você precisa no seu monitor. 8 bits é um monitor básico, vai mostrar 256 cores. Que são aqueles famosos 16 milhões de cores, 16,7 milhões de cores. Aquilo é o básico. Se você quer ver um monitor que tenha bastante cores e que tenha profundidade de cores, você vai ver nas especificações normalmente como 1 bilhão de cores. Aí você diz, esse monitor tem profundidade de cor legal. Né? E uma placa de vídeo na mesma linha. Então, se você compra um monitor que tenha 10 bits de profundidade de cor, que tenha esse 1 bilhão de cores, né? Se você comprar uma placa de vídeo que só tem 8 bits, também você vai criar o gargalo e o monitor não vai mostrar tudo que pode. Né? Então, a placa de vídeo, na lista de compras, também tem que ter ali profundidade de cores. Pronto. Já sei que quando eu montar aqui agora o meu próximo computador, eu vou fazer essa consultoria. Porque, para mim, antes eu comprava tudo que dava no bolso, lógico, mas eu fazia tudo meio mediano, né? E não ficava com essa parte de, porque a placa tem que ser isso, o monitor vai dar gargalo, porque eu raramente jogo, então, para mim, era só para a parte de edição e de vídeo, entendeu? Então, não jogo computador, então eu fazia tudo o que dava no bolso. Veja, uma coisa que é muito comum a gente ver na compra de um monitor é o seguinte, a gente vê, às vezes, o profissional deixando de comprar um monitor melhor por 500, 700 reais. Eu diria assim, o tempo que um monitor melhor vai te economizar em horas de trabalho, você sendo mais assertivo, você produzindo mais, porque com um monitor que mostre a realidade para você, você vai corrigir exatamente o que precisa e vai para o próximo trabalho, né? E aí você não percebe o quanto saiu caro aqueles 700 reais de diferença. Então você diz assim, caraca, 700 reais, né? São o quê? 3 horas de trabalho? 4 horas de trabalho que eu vendo? Né? E aí você acaba impactando isso em todo o teu fluxo de trabalho. Então, eu diria que não é o lugar para você fazer economia. Sabe aquela ideia de economia burra? Eu vejo a economia aí de 500, 700, 800 reais em comprar um monitor mais acima, né, como sendo algo, uma economia errada, né? Entendi. Tem uma perguntinha aqui, que a Coisinhas da Manu fez aqui. Ela colocou assim, como a colorimetria pode auxiliar no marketing através de uma fotografia, além do estímulo visual? Pergunta bem interessante. Veja, quando a gente está falando em marketing, a gente está falando em venda.
toda a ideia de marketing, ela está suportada em agradar o cliente. Quando você está falando em agradar o cliente, toda a parte psicológica da cor, a minha filha, por exemplo, está fazendo psicologia, né? E às vezes o pessoal chega para mim assim, Marcelo, opa, você é especialista em cor. Vem aqui que eu vou pedir para você fazer uma mistura de cores para mim. Ou vem dar um palpite aqui na minha sala. Não, Deus não me dotou de bom gosto, a não ser para minha esposa, né? Ela está aqui do lado. Vamos, né? Mas, na prática, a questão de gosto, a questão psicológica da cor é outra parte. A colorimetria, como eu falei, ela está baseada muito na ciência, no resultado prático da cor. Aonde que vai poder ajudar em todo esse processo? Se você pega, como o Boticário, por exemplo, faz uma foto correta do seu produto, calibrado. Vê isso numa cabine de luz, calibrada, num monitor, calibrado. Manda para a sua gráfica, calibrado, ou para a sua impressão digital, ou até para o site, e você tem o processo todo ele calibrado, você tem segurança no que você está entregando para o seu cliente. Então, uma pergunta muito comum de se fazer é, tá, mas eu estou vendo aqui, mas o meu cliente não tem um monitor calibrado. Mas o que faz toda a indústria, toda a empresa que entrega a qualidade? O seu processo está dentro de um padrão. Então, se o seu processo está dentro de um padrão, você entrega a qualidade. E você, além disso, você ganha produtividade. Porque quando você não tem o processo calibrado, você não tem muita certeza de como é que é aquela cor, e aí você fica fazendo e refazendo até chegar num ponto em que você acha que seja aquilo. Eu já cheguei em agências de publicidade, por exemplo, em que estavam fazendo campanhas de marketing, e quando eu calibrei a impressora, ele chegou e disse, ele mandou imprimir, ele disse assim, cara, que maravilha isso aqui, eu já acertei a cor na primeira. Antes eu fazia 7 mexidas no meu arquivo para que a minha impressão saísse alguma coisa que eu gostasse para mandar para o cliente. Veja o problema que ele está criando para ele. Ele mexeu em todo o arquivo dele para que a impressora dele saia de uma determinada cor para depois mandar aquele arquivo para frente. Quer dizer, isso vai dar problema no processo para frente. É verdade. Aproveitando essa deixa aí, como é que as cores funcionam na parte de produção de uma marca? Porque, veja, a gente vê muito as cores das hamburguerias de grande porte. O vermelho, o amarelo, com muito mais destaque. Entendeu? Então, como é que a gente pode construir as cores de uma marca? Que a gente analisa para poder chegar para ela e dizer assim, ó, fazer essa consultoria para você. Essa marca vai, para vocês, vai ficar legal essa cor. Para comida, no caso você falou da Boticário, a Boticário trabalha com perfumes, com estética, entendeu? Veja, a parte de psicologia da cor, ela é muito interessante. Eu gosto muito desse assunto, porque inclusive a minha formação inicial é designer, né? Designer gráfico. Uhum. E aí, essa parte de você definir a cor tem muito com o que o seu cliente quer. Então, se você quer traduzir mais sobriedade, mais segurança, você vai para um azul. Se você quer colocar alguma vibração, alguma coisa mais quente, você vai para as cores quentes, para o vermelho, para o amarelo. A grande marca que você está falando, né, eu já trabalhei nela, inclusive, vendendo hambúrguer. Na prática, a ideia deles é criar um ambiente onde o cliente não fique muito tempo, para que tenha maior rotatividade dentro do salão. Né? Então, dependendo do que o marketing quer
de qual o objetivo da marca, você vai escolher a cor. E aí o nosso trabalho como colorimetrista, que você falou, ou como especialista em cor, é fazer com que o designer tenha no resultado final, na produção, aquilo que ele criou. E aí a gente vai entrar desde o início do processo, calibrando o monitor dele, ele usando uma cor Pantone correta, a gente calibrando as impressoras de impressão digital, de embalagem, de onde for, para que obtenham a mesma cor que o designer previu, que foi aquilo que ele teve a grande ideia, que ele teve a grande tacada. A mesma coisa com o fotógrafo. Pronto, muito bom. Pessoal que quiser fazer perguntas aí para Marcelo, sinta-se à vontade, viu? O papo aqui, não é só eu e ele não, eu só estou fazendo uma mediação, dando continuidade, mas como uma coisa da Manu aqui mandou, pode ficar à vontade. Nossa. Veja, mandem perguntas, eu posso falar do meu canal lá do YouTube? Com certeza, fique à vontade, Marcelo, tamo junto. No YouTube, eu criei um canal Easy Color, onde eu tenho as lives que eu fiz. Então, eu falei lives sobre economia de tinta, sobre sublimação, o papel na sublimação, a tinta na sublimação, né? Eu fiz várias lives lá, falei sobre impressão digital, né? Então, tem bastante coisa lá interessante. É youtube.com/easycolor. Então, bem fácil de chegar lá, né? E daí, se alguém quiser lá também mandar o comentário e me pedir o vídeo, que não está nesse canal, porque eu fiz especificamente para um cliente, está no canal dele, né? Eu passo o link daí. Pronto, valeu, Marcelo. É bem interessante essa parte também da sublimação. É muito interessante, porque tem gente que trabalha também com a parte de impressão em camisas, a parte de design, entendeu? E veja, é muito importante o fotógrafo conhecer sobre cor e saber criar o seu trabalho e mandar o seu trabalho corretamente para a produção, seja ela para um vídeo, seja ela para sublimação, seja ela para impressão digital. Então, se o fotógrafo trabalhar da maneira correta, ele não vai ter dor de cabeça quando entregar o seu material para ser impresso. Você falou no início da live em Fine Art, por exemplo. Entendi. Fine Art é uma situação onde se exige muita qualidade, muita precisão. Então, é importante que você, como profissional, fotógrafo, você mande o melhor que você pode para o seu fornecedor, para que ele também possa te entregar o melhor. Porque existe uma máxima na nossa área que a gente sempre volta a ela, entra lixo, sai lixo. Se você entrega um material pobre, não queira exigir lá que saia um material de primeira qualidade. Não existe isso. Né? Com certeza. Tem aqui a pergunta, a colorimetria pode ajudar na economia de material na impressão? Pode. Né? De duas formas. Né? Eu tenho falado nas lives, por exemplo, que quando a gente trabalha com o gerenciamento de cores e a gente faz todo o processo, a primeira grande economia que você tem é ser mais produtivo, ser mais assertivo e errar menos. Porque na hora que você erra menos, você já reduz desperdício, porque você passa a gastar menos material com tentativa e erro. Né? E tentativa e erro hoje, dentro do processo digital, é algo que já não cabe mais com os prazos que a gente exige dos fornecedores. Então, por exemplo, na hora que você manda fazer um banner, se o cara diz, como no passado, eu te entrego na semana que vem, você diz, não, pode deixar, vou ligar para outro. Eu quero o negócio para amanhã, ou no máximo para 2 dias. Né? Então, você não tem mais tempo para ficar tentando acertar. Um outro detalhe é que você não tem mais margem de lucro para ficar gastando material tentando acertar. Então, quando você faz
a calibração, você acerta de primeira, então você consegue, de maneira como gestão, acertar muito mais, ser mais produtivo. Você consegue rodar mais trabalhos por hora na prática. Essa é a primeira maneira de economizar usando colorimetria. A segunda maneira de economizar seria você utilizando uma técnica que a gente chama de GCR. Né? Essa técnica, na verdade, ela trabalha fazendo a troca do CMY, né, pelo preto. Ou seja, nas cores, normalmente nas cores mais cinzas, mais neutras, ele consegue fazer a substituição dessas 3 cores pelo preto. E aí, reduzindo o consumo de tinta de 3 e colocando apenas uma, você acaba também tendo economia de tinta. E aí, se a gente vai falar de maneira séria, ele está falando numa economia de tinta de uns 10%, 15%, para você manter qualidade. 10%, 15% numa empresa que às vezes gasta 30 mil reais de tinta por mês, são 3 mil, 4.500 reais por mês. Quer dizer, paga o gerenciamento de cores com o pé nas costas. Né? E se você pegar, por exemplo, e você for fazer esse gerenciamento de cores usando valores que às vezes o pessoal diz de 30%, 35%, isso é real. Normalmente você estoura as suas cores, você perde em qualidade. Então, a visão correta, o correto aí que a gente chega realmente com qualidade seria 10%, 15%, mantendo uma boa qualidade de impressão. Já que você tocou nessa parte de impressão, temos nossos colegas, né, que alguns gostam muito de ter suas fotos impressas em casa. Como ter uma boa impressão em casa? Que você indica algum tipo de impressora, a cor, ou a jato de tinta, a laser? Eu vou te dizer o seguinte, hoje em dia as impressoras estão maravilhosas. Já há muitos anos, eu fiz um teste para um cliente que queria fazer uma comparação de cores. Então ele levou lá para mim, né, esse caso, ele levou tecido. A gente mediu os tecidos, eu calibrei a minha impressora do escritório na época. Na época eu acho que o que era? Não sei se é uma HP, né? E aí eu coloquei papel de primeira qualidade e a tinta, eu sempre trabalhei com tinta original. E eu cheguei extremamente próximo das cores. Eu cheguei assim, cara, se a gente conseguiu isso aqui na impressora do escritório, a gente colocando um RIP para você, uma impressora profissional, a gente melhora ainda esse resultado. Então, em casa, hoje em dia, compre uma impressora boa, Canon, Epson, HP, de preferência que seja de tanque. Por quê? Normalmente o pessoal vai para o Book Ink porque a tinta original é muito cara. Quando você compra com tanque, hoje você paga acho que cerca de 50 reais em 70 ml, uma bisnagona de tinta. Aquilo o tanque que você fala, o tanque que você fala são os cartuchos, né? É isso. E o book é aquele que fica do lado de fora. Isso. O Book Ink é aquele que fica do lado de fora. Só que o Book Ink é quando você pega uma impressora normal e coloca esse sistema de Book Ink. Hoje em dia, as fabricantes já viram que essa é uma tendência de mercado. Então, a Epson, a HP, tem as próprias impressoras deles, que já tem como você trabalhar com bisnagas de tinta. Né? Só um pouquinho. Querida, pega para mim ali a bisnaga de tinta da Canon, por favor. Claro. E aí, essa bisnaga de tinta você compra por 50 reais. E tinta original. Tinta que te dá qualidade, que te dá segurança no resultado. Isso. Então, olha aqui, ó. Veja. Você já compra a tinta, né, em garrafinha. E não mais no cartucho, porque o cartucho, se você for olhar,
ele tem às vezes 7 ml de tinta, Verdade. sabe? Eu cheguei a fazer uma palestra alguns anos atrás e eu fiz o comparativo com whisky. Cara, o whisky é barato. Caro é tinta. Se você fizer o custo da tinta nessas situações, você vai ver que é mais caro do que o whisky de 18 anos. É sério isso? Faça a conta. Eu te desafio, faça a conta. Você vai ver, caraca! Né? Você pega um catuchinho aí, que tenha 28 ml, a R$ 90, né? R$ 90, 28 ml. Eu compro um uísque que eu adoro, que é o tal lá, com mel, né? Uhum. Sabe? E aí, ele me custa R$ 140, 1 litro. Uhum. Quer dizer, se R$ 90 em 28 ml, quer dizer, eu vou ter pelo menos 30 vezes isso para chegar aos 1.000 ml a 1 litro. 30 vezes 90, o meu uísque é barato, rapaz. É verdade. É verdade. Você não achou que colorimetria ia falar de uísque? É verdade. Verdade. Mas então, no caso, mesmo as impressoras a laser, ela não chega numa qualidade ideal para uma impressão de uma fotografia. Porque você falou da foto das de tinta mesmo, Isso, das de tanque. tinta. Uma maneira de você trabalhar com tinta original e papel de fotográfico, de qualidade. Não adianta a gente ficar querendo fazer mágica, não existe mágica. Né? É a mesma coisa que você dizer assim, eu vou fotografar para você o evento lá e vou fazer a fotografia com o celular. Cara, a lente é diferente, não existe. É outra qualidade. Quando a gente fala em laser, a gente consegue bons resultados também. A característica normalmente da laser é ela variar durante uma tiragem. Então é muito comum você tirar 50 cópias e uma ficar diferente da outra. Isso ao longo dos anos, com as máquinas mais novas, vem reduzindo. Existem lasers hoje tão boas que você faz prova de cor para gráfica. Você consegue fazer uma impressão em que você tenha um resultado, né, tão bom quanto uma impressão de offset, né, em que você usa ela como prova de cor para offset. Você tem máquinas de linhas de fotografia. Agora, máquinas caseiras para cor, para fazer algo em casa, não acho que seja um bom investimento. É uma tecnologia muito cara e uma das linhas de argumentação dos fabricantes de jato de tinta para trabalhar com um tanque de tinta é de que você consegue reduzir o custo cópia abaixo do custo da laser, usando esses tanques de tinta. Para mim, é que eu antigamente usava na época de escola, época de faculdade nem tanto, mas na época da escola a gente usava muito as impressoras jato de tinta. Aí depois eu comecei a optar pela impressora a laser por conta da economia, já que eu não utilizava mais impressões com cor. Então usava a laser. Para mim, eu achava a economia mais em conta. Agora, indo na linha da fotografia, a tinta e a laser colorido, eu acho que exatamente fica nesse comparativo aí de sair mais em conta o tanque de tinta, assim. Sim, sim. E a formação do colorimetrista para chegar na sua forma, como você chega. Você disse que sua formação em si é designer, mas como você chegou aí a ser colorimetrista, a ser especialista em cores? Fala um pouco da sua história, um pouquinho. Desde que eu me lembro da área gráfica que eu trabalhei, eu sempre gostei muito de cor, né? Então, eu dava curso de Photoshop na época em que o Alexandre Kise estava começando também.
E eu brincava que o curso de Photoshop que ele dava era para manipular as imagens. O curso que eu dava era para corrigir cores nas imagens, né? Então, eu desde cedo na indústria gráfica, eu trabalhei sempre fazendo a correção das cores no Photoshop e sempre fazendo a calibração dos sistemas de impressão, né? Os scanners cilíndricos que a gente tinha antigamente, que a gente usava para escanear os cromos, eu calibrava os scanners, calibrava os monitores naquela época, que é mais... Para você ter uma ideia, há 20 anos atrás a gente calibrava desse jeito, né? Que é aquele método que você falou de calibrar pela internet, mexendo com os canais de cor, o RGB. Isso é um método que tem mais de 20 anos. Já é obsoleto, já era. A gente está muito longe disso, está muito melhor do que isso. E aí eu fui fazer também análise de sistemas na faculdade. Eu acabei fazendo tecnologia da informação, análise de sistemas, e fui para fora fazer alguns cursos em fornecedores. Aí, em fornecedores especializados em equipamentos e softwares para tinta, né? Para gerenciamento de cores, espectrofotômetros, calibradores de monitor, sistemas de prova de cor. E aí acabei chegando nessa situação de hoje me colocar como um especialista em cores. Tanto que a gente chega em determinadas situações nas empresas e faz esses ajustes dentro da indústria, né? Eu tenho conversado aqui, por exemplo, com fábrica de automóveis, com indústria de cosméticos aqui, justamente para a gente começar a dar soluções para eles nessas áreas. Então, a área de abrangência da colorimetria realmente é bastante ampla. Se eu te contar assim que tem padrão de cor para batata frita, para doce de leite, você acredita? É sério? É tudo amarelo. Batata frita é tudo amarelo. Tem padrão de cor para batata frita. Padrão mundial de cor. E aí a gente vende as cartelas para o pessoal comparar visualmente na produção para ver se está chegando na cor correta. Interessante isso. Tem equipamento para medir sem contato, por exemplo. Isso pode servir para quê? Para você medir, por exemplo, o capô de um carro na hora que passa na linha de produção para não encostar. Pode servir para você medir presunto, por exemplo. Por que você acha que o presunto que você compra sempre chega da mesma cor? Você vai me dizer que acha que os porquinhos são todos iguais. Tá certo. Tem equipamento sem contato medindo lá para saber se a cor do produto está dentro do padrão deles, né? Então, existe padrão de cor para muita coisa, né? O sem contato, por exemplo, a gente está conversando agora uma necessidade. Você vai medir a cor do batom que vai ser vendido. Se você pegar um equipamento e botar no batom, sujou o equipamento. Então tem que ser um equipamento que não encoste. Né? Então, tem bastante coisa aí para falar. Muito bom. Vamos aprofundar aqui agora um pouquinho na parte da fotografia. Falando agora da parte mesmo de fine art, né? Que é a parte que nossos colegas fotógrafos utilizam muito das cores para vender seus trabalhos. Então, vamos dizer que como você falou anteriormente, no caso dos monitores, as Ferraris, e seria as Ferraris das fotografias, o fine art, né? Então, como chegar, como escolher uma paleta de cor, como mandar para impressão, o impressor, escolher isso para que no final você consiga uma boa venda, entendeu? Veja,
Quando você está trabalhando dentro de um processo mais de um processo calibrado, de um processo controlado, o que você vai fazer? Pessoal, desculpa, primeiramente, o Instagram derrubou a live, chegou na nossa 1 hora e não avisou aqui.